Uma das metas que eu estabeleci para mim mesmo esse ano foi de conversar com outros profissionais de qualquer parte do mundo e que atuam de alguma forma no design. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer hoje, convidando o Demian Borba da Adobe para essa primeira sessão de 2018. Demian é hoje uma das pessoas à frente do projeto XD, que é a aposta da Adobe para ferramentas de desenvolvimento de design interativo. O Demian tem, como ele mesmo menciona, uma longa carreira e nessa conversa a gente percebe como o design foi e é importante na trajetória profissional do Demian. A proposta é que a sessão seja bastante curta, então não deu para o Demian se apresentar em detalhes, mas existe um podcast do Dev na Estrada onde o Demian apresenta passo a passo a trajetória profissional dele. Eu vou colocar o link desse podcast do Dev na Estrada aqui na descrição do vídeo e depois vocês podem ver e conhecer em detalhes a trajetória profissional do Demian. Nessa conversa que eu tive com ele, além de mais detalhes sobre a carreira dele, eu também quis saber sobre a importância do design para o desenvolvimento do Adobe XD e também o que a gente pode esperar para o Adobe XD nesse ano. Então, a partir de agora, eu divido com vocês a minha sessão com Demian Borba. E aí, Demian, beleza, cara? Obrigado aí pela presença, por ter aceito esse convite aqui. Para mim tá sendo, poxa, fantástico poder ter essa conversa com você. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, obrigado e parabéns aí pelo canal. Valeu, brigadão mesmo. Isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa, enfim, é muito inspirado naquelas sessões de 10 minutos do Open Office, então a gente tem um tempo limitado, eu não quero também tomar seu tempo, mas existe algum elemento que resuma sua história? Você mencionou para mim sobre um podcast também, né? Cara, minha história é longa, assim, é cheia, não tem uma receita, faz isso que você vai chegar aqui ou ali. Eu acho que a minha história é bem prova disso. Eu acho que tem muito de curiosidade, muito de desafio, assim, de tentar fazer uma coisa que eu não tinha. Então, quem quiser saber a minha história em mais detalhes, assim, até comentei com você antes de começar a gravar, eu gravei um podcast com o Dev na Estrada. Aí eu acho que você pode compartilhar o link. Sim. Não, fantástico. Dá para perceber como você foi visitando o design mesmo ao longo da sua formação inteira, né? Primeiro por interesse de entender, pelo que eu percebo, e depois oficialmente assumindo isso quando você teve que se deparar com esse projeto onde você vai lá nas pessoas e entende mais as necessidades, né? Isso é muito nítido, Demian. Quando o XD chegou, ele trouxe recursos que faltavam em outras ferramentas. Eu acho que esse alvo certeiro do início dele é muito fruto dessa observação. Não, mas com certeza. A Adobe ela costumava soltar release, né, do Photoshop, de tudo, a cada 18 meses. Aí depois mudou para 9 meses, e hoje o XD é o primeiro app da Adobe que tem atualizações todos os meses. Então, assim, você imagina a reviravolta corporativa que teve aqui dentro, esses loucos, né, da gente, do time do XD, querendo mudar tudo, e a gente solta os updates todos os meses. Então, teve que fazer uma grande mudança em todo o formato da Adobe, né? Então, a gente está mudando como a própria Adobe trabalha. E tem dado super certo, principalmente essa coisa do Design Thinking, lá da validação, né? A gente, todas as grandes features do XD, a gente valida muito com os usuários, com as empresas, com a comunidade, antes de lançar. E, às vezes, muda algo para poder trabalhar em cima do feedback, né? Então é sempre essa coisa eu acho que o principal diferencial do XD é que ele trabalha em cima do design iterativo, né? Então a gente está sempre iterando e entendendo as dores, entendendo as dores. Parte dessa questão do aprendizado, da empatia, envolve você entender as dores dos usuários, né? Vocês têm vários workflows e é muito importante a gente não forçar um workflow que a gente queira, mas a gente tentar se adaptar aos workflows que as pessoas já têm. Então, a gente tem um plano a longo prazo de ter plugins, onde vários desenvolvedores vão poder criar plugins para o XD, mas a gente também sabe que a gente não pode só ficar no XD. Então, nessa história do plugin, a gente, para ajudar nesses workflows que vocês já têm, com o Zeppelin, com a Vocode, com outras ferramentas, a gente começou a abrir as portas do XD de uma forma mais formal. Então agora em janeiro a gente lançou a versão a versão 4, XD 4, e a gente está com integração com o Zeppelin, Vocode, Simple, tem o Protopy também, que é para prototipação. Então tem essa primeira interação com outros aplicativos. Mas a gente também tem no XD o nosso Design Specs,
Então, designers vão poder criar links onde os desenvolvedores vão poder acessar e inspecionar lá as cores, as medidas, as distâncias e extrair os assets também. Muito legal, muito legal. E você me falou que aproximadamente 200 pessoas trabalham no time desenvolvendo essa ferramenta, né? Como o design se encaixa nessa estrutura, assim, ou seja, existem pessoas especializadas em ir lá no cliente, descobrir novas features, descobrir as dores. Como é que essa integração, portanto, chega no desenvolvimento dentro da Adobe? Uma pergunta mais macro, assim. É uma excelente pergunta. O XD começou como uma startup com 4 pessoas há 3 anos atrás. Quando eu entrei, a gente tinha por volta de 30, 40 pessoas no time. Lógico que a maioria de engenheiros, né? Mas a gente também, na Adobe, todos os grandes apps, todos os apps, na verdade, eles têm uma parte de engenharia, que é a maioria das pessoas, que são os programadores. A gente tem a parte do design, que normalmente eu diria que é 1 ou 2 designers a cada 15 pessoas aqui na Adobe. Os program managers, que são gerentes de projeto que fazem, assim, eles são responsáveis para garantir as agendas, acompanhar, divulgar tudo que está acontecendo internamente. Então, mas os 3 pilares dos times da Adobe é design, engenharia e produto. Sim. E eu estou mais focado no time de produto. E o interessante é que o time de design do XD, ele usa designers de um time de design maior da Adobe. Então, a Adobe tem um time de design, que chama, é o nosso design team, e eles têm por volta de 200 designers, e aí todos os outros produtos, eles consomem designers, eles trabalham com designers desse time. O legal de você ter isso dessa forma é porque a gente pode garantir que os apps todos vão ter a mesma cara, vão ter a mesma consistência, vão evoluir da mesma forma. Então, o XD e o Dimension são apps que já usam a linguagem nova que esse time criou, que é o nosso design system, que chama Spectrum. Até acho que eles vão acabar publicando mais informações do Spectrum em breve, mas é um design system que a gente usa no XD e no Dimension. Tem o time de engenharia e tem o time de produto. O time de produto do XD, eu fui o 3º Product Manager do XD. Hoje, se eu não me engano, são 13 Product Managers. Então, se você for lá no XD e clicar lá em About, você vai ver, se contar quantos nomes tem lá, você vai chegar de pessoas envolvidas perto de 200 pessoas. É incrível como um time tão grande se integra, né? E é preciso, enfim, é uma coisa muito legal de se ouvir, assim, algo sendo desenvolvido nessa dimensão. É muito legal mesmo. Então, é um desafio enorme, assim, uma coisa que eu aprendi, até compartilhando mesmo, assim, como aprendizado, é que você ter mais pessoas não quer dizer mais velocidade. Isso é muito errado, assim, sabe? Então, o XD, quando era menor, quando era uma startup, a gente podia voar fora do radar. Então, a gente tinha muito mais liberdade, podia arriscar muito mais. Não estou dizendo que a gente não está tentando inovar sempre, mas ficou muito mais político, muito mais corporativo, muito mais cheio de processo. Eu sinto muita falta daquela época do começo que a gente podia arriscar mais, podia se mover mais rápido. Esse ano a gente vai ter muita coisa legal na área de protótipo. Então, assim, vai ter muita novidade na área de protótipo, elementos fixos, microanimação, então você animar elementos no mesmo processo. Hoje o XD ele é o app mais rápido do mundo para design. Tem exemplos que a gente mostra com arquivos com 1.500, 2.000 artboards. Eu vi. Você pode dar zoom e não perde nada, então a gente continua obcecado por performance. Então, assim, a gente sabe que vocês hoje, quando fazem design, faz protótipo, faz compartilhamento para aprender, tem muitos apps envolvidos, tem que mudar de um para o outro e compartilhar. É uma coisa muito desconectada, Exato. muito desconectada. E com o XD a gente está tentando tirar no mesmo app você consegue fazer praticamente tudo. Se você quiser saber como é que está uma feature, você pode ir no adobexd.uservoice.com, votar nas features, sugerir a sua feature, e lá você vai ter status de como as features estão no backlog. É sensacional ouvir essa preocupação com o design e com o contexto do designer, né? Me parece que a Adobe, talvez ela tenha esperado mais tempo do que deveria para ver que isso estava acontecendo, né? Eu, por exemplo, usava Photoshop, todo mundo, né? Acho que usava Photoshop, muita gente usa ainda Photoshop para fazer, design interativo, mas não é lá a ferramenta mais adequada, né? Parece que a gente está dando um tiro de canhão numa coisa que precisa
ser mais minuciosa, como é o XD. Inclusive, a gente abre o XD, quando eu abri a primeira vez, não, o que é que eu faço aqui? Só tem um retângulo, um círculo e um texto. Mas a partir dali, enfim, consegui fazer tudo e a facilidade de trabalhar com as imagens, arrastar para cima dos arquivos, elas já encaixarem, aquilo é como mágica, assim, para quem é acostumado a usar Photoshop. Acho que todo mundo que usa Photoshop e é hard user como eu, assim, de usar para fazer site, sabe como aquilo era uma tarefa que demorava, assim, nossa, nem sei calcular, mas... Não, é verdade, é verdade. O XD ele nasceu dessa análise que você acabou de fazer, né? Há 4 anos atrás, vamos dizer assim, no Design Thinking a gente tem o Design Challenge, né? Tudo começa no Design Challenge. Uhum. A gente confirmou lá 4 anos atrás, 3 anos atrás, que apagou a luz aqui. Vou colocar isso na edição. O Design Challenge, o nosso Design Challenge lá atrás foi exatamente isso, que o Photoshop e o Illustrator eles não foram inicialmente criados para esse desafio de hoje, que é você desenhar rápido, validar rápido, mudar rápido. O Photoshop é o melhor app para tratamento de pixel, o Illustrator é o melhor app para vetores mais complexos, e eles vão continuar sendo esses apps. Então a ideia é que o XD seja um hub para UX, mas que quando você precise de algo mais avançado em termos de pixel, você vai para o Photoshop e traga isso de volta para o XD, mesma coisa com o Illustrator para vetores. Mas então foi daí que surgiu o XD. Eu acho que foi um desafio lá atrás que a gente, mês a mês, vem validando, vem lapidando para entregar valor. A gente tem um respeito absurdo pelos outros apps que tem hoje no mercado, que viram esse cenário aberto, né, inexplorado. Hoje é verdade. Tem bacanas ao redor desses apps, e a gente está fazendo o nosso máximo para entregar o nosso valor sem se distrair muito com o que esses outros apps estão fazendo. Você estava falando das ferramentas que surgiram, né? E o Adobe XD surgiu, e elas continuam surgindo e evoluindo, né? Esse ano tem várias promessas de novas ferramentas, fazendo recursos que a gente sente falta. Enfim, eu queria que você falasse um pouco exatamente sobre isso. Eu acho que isso é muito legal, falar do que vem aí pro Adobe XD esse ano, assim. Porque é um privilégio, você tá dentro do projeto, vendo isso acontecer, sabe o que está iminente, assim, para ser lançado. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso agora, Demi. Claro, e assim, não existe segredo, assim, sabe? Como eu falei lá atrás, se vocês forem no adobeXD.uservoice.com, você vai ter uma ideia do que está vindo, quando que está vindo, o que já começou, o que ainda não começou. A gente passou, assim, investiu muita energia na questão de ter o Mac e o Windows correndo em paralelo. O XD foi o primeiro app de Windows que usa a plataforma UWP, que é essa plataforma do Windows novo, do Windows 10. Então, assim, foi um trabalho árduo, muito difícil, tecnicamente muito difícil, até porque a Adobe nunca tinha feito nada nessa plataforma, e teve toda essa dificuldade técnica. A gente conseguiu isso no meio do ano passado, a gente alcançou os dois no mesmo, então agora eles vão sempre avançar juntos. E agora que a gente passou por essa fase de alinhamento Windows e Mac, a grande área de evolução, lógico que vai ter muita coisa na parte de design, a gente está trabalhando com design responsivo, com várias também tentando trazer essa parte mágica, mas a parte de protótipo eu acho que é uma área que vai crescer muito esse ano. A gente está com várias coisas para acontecerem esse ano, incluindo elementos fixos, microinteração, como você falou, animações na mesma tela, mais para frente suporte a vídeo, suporte a GIF. Então, tá tudo, se você for no User Voice, você vai ver lá que tá tudo lá, já começou essa feature, essa aqui vai começar daqui a pouquinho. E quem tiver interesse nessas features pode ir lá no User Voice, votar, porque assim que a gente mudar o status de, por exemplo, a feature está no backlog para a feature começou a ser desenvolvida, você recebe um e-mail. Quando a feature está pública, você recebe um e-mail. Então, você pode ajudar a gente aí de onde você estiver a continuar trabalhando, continuar lapidando o XD. Legal. Sabe, eu vou procurar, inclusive, nesse User Voice, um recurso que, para mim, eu sinto muita falta e estou tendo o privilégio de falar com um cara que pode estar lá dentro resolvendo, que é uma ferramenta de texto, assim, sabe? Eu, pelo menos nos meus projetos, às vezes eu gosto de definir, por exemplo, todos os links sejam uppercase, assim, tenham caixa alta. E aí hoje eu tenho que fazer um por um, redigitar. Então eu vou aproveitar esse canal aqui para falar. Como que você imaginaria isso funcionando?
Ah, talvez simplesmente naquela barra de ferramentas que há do lado, tem alguma opção para mudar a caixa. Porque eu posso ter construído um símbolo já do meu item do menu e quero que ele fique em caixa alta, por exemplo, sabe? Eu vou lá só mando que ele fique com caixa alta. Então tudo que eu tiver digitado com caixa alta e baixa, eles passariam a ficar em caixa alta na minha área de trabalho. É uma sugestão. Eu vou procurar, inclusive, isso. Não, muito legal. A gente tá com isso no roadmap. E assim, só para explicar um pouco do que é a ferramenta de texto, né? A gente criou uma engine de texto nova para o XD, justamente para se adaptar à performance. A gente não pegou a que tinha no Photoshop, a gente não pegou a que tinha no Illustrator. A gente realmente está focado em performance e criou uma nova que roda nos dispositivos móveis. A gente tem apps, né, para iOS e Android para você poder ver lá em real time, você ver o seu design, você fazer user test. Então, por exemplo, Underline, que a gente acabou de lançar, não é só uma linha embaixo, como os outros apps fazem. A gente realmente, se tiver um P que tem um descender, né, que chama, que é a perninha para baixo, a gente faz a linha, tem um espaço, quebra, então toda essa preocupação para fazer o melhor underline possível. E uppercase, lowercase é algo que é muito, muito tranquilo, assim, muito próximo de estar lá. Só que tem uma lista enorme de itens que a gente está indo um por um, tem esse time de muitas pessoas dedicadas, então fica tranquilo que muito em breve isso aí vai chegar. Muito legal. E quem quiser acompanhar, então, eu vou colocar o link aqui embaixo desse User Voice para as pessoas votarem ou nos features que já tem lá, ou sugerirem novos, né? Participem, se vocês puderem, das transmissões ao vivo, mandem perguntas ao vivo, a gente tenta responder sempre. 10 horas da manhã aqui, vai ser 4 horas da tarde aí no Brasil. Então, assim, mandem essas perguntas no User Voice, mandem lá sugestões, coloquem os seus comentários nas sugestões que já existem, que isso vai ajudar muito a gente a tomar as decisões aqui para o futuro do XD. Legal, Demian. Olha, brigadão. Acho que a gente abordou muitas coisas legais, acho que as pessoas vão gostar desse episódio aqui. Então, valeu aí mais uma vez pelo seu tempo e a gente vai se falando. Eu vou falando com você lá pelo User Voice e fazendo sugestões. Com certeza. E, de novo, a gente faz, só mais uma dica, a gente faz as transmissões ao vivo na página do Facebook do XD, que é o facebook.com/AdobeXDCC, né, em inglês, mas eu também faço transmissões ao vivo pela página da Adobe Brasil. Então, se vocês puderem, facebook.com/Adobe Brasil, participem lá, mandem perguntas em português, que a gente pode ter esse canal mais aberto em português também, se vocês quiserem. Eu tenho muita vontade de estar mais envolvido com o Brasil, e eu sei que tem muitos designers de agências, empresas super talentosas aí, então, por favor, continuem falando com a gente. Não, eu acho que isso está sendo uma oportunidade para que as pessoas aqui no Brasil saibam que tem um brasileiro lá na Adobe à frente, uma das pessoas cuidando desse projeto, sabe? Eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, legal, porque eu vejo como a comunidade brasileira de design ela é muito respeitada aí nos Estados Unidos, sabe? Assim, a gente, enfim, entrega coisas muito relevantes e pode ajudar, sem dúvida. Eu não tenho a menor dúvida disso. Pode não, vai influenciar muito. Verdade. Pois valeu, brigadão, Demian. Um abraço, valeu, viu? Um abração, tchau, tchau. Tchau. É isso, cara.